Acabei de gravar um vídeo falando sobre a dor, sobre o propósito, sobre a vida cristã, os processos da vida. E uma coisa que se encaixa bastante com isso são os planos de Deus. Os planos de Deus é como se fosse um quebra-cabeça completo. A gente, por estar no início ou no meio, a gente não vê o final. E Eclesiastes diz, deixa eu ler aqui com vocês. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Então você vê, por exemplo, melhor dizendo, José. Às vezes Deus te deu um sonho, Deus sabia ou não sabia, vamos dizer que Deus não sabia que José ia contar o sonho para os irmãos, sabia? E ele deu de novo o sonho, e José contou o sonho de novo para os irmãos. Ou seja, a revelação de Deus sobre os planos dele na nossa vida. Filho, você vai ser isso, você vai fazer isso, esse é o seu destino. Não impede da gente errar, não impede da gente contar para as pessoas erradas. Só que mesmo José errando em contar, porque gerou inveja. E você vê que a inveja vem daquilo que a gente mostra, daquilo que a gente revela. Então uma das formas da gente não ser invejado é não contando tudo para todo mundo. Tem coisas que as pessoas não precisam saber. José contou. E aconteceu toda aquela cena. Lá vem ele, o sonhador. O pai de José fala para ele lá com os irmãos. E acontece toda aquela cena. Eles planejam, maquinam, vamos matar ele, vamos pegar ele e fingir que fazer com que um animal matou ele, alguma coisa assim, tarará. Eles começaram a fazer planos para matar. Rubens, não vamos fazer isso, não vamos matá-lo, ele é do nosso próprio sangue. Vamos jogá-lo num poço, tarará. Jogar ele no poço. Imagina quais eram os pensamentos de José naquele momento. Porque Deus falou que eu vou governar sobre meus irmãos, agora eu estou por baixo. Existem momentos que nós vamos estar por baixo, mas também existem momentos em que Deus nos eleva para cima. Você vê que da mesma forma que jogaram ele, puxaram ele de volta e venderam ele como escravo. Você vê que a gente só vê aquilo que a gente está vivendo no momento, mas Deus ele já vê o futuro, ele já vê o quadro inteiro. E José ele foi levado como escravo. José ele foi escravizado na casa de Potifar. Aconteceu todo um processo onde ele se tornou basicamente o líder, o chefe lá da administração. Ele se tornou o responsável da administração da casa. Você vê que para José chegar no destino dele, para que o plano divino acontecesse, José tinha que passar por um processo primeiro. Porque só depois do processo de aprimoramento, para quem não entende, acha que o processo é sofrimento. Mas, na verdade, muitas das vezes é proteção, preservação. Você está escondido em Deus e também é preparação. Por quê? Porque no futuro, nós já sabemos, José, ele é preso. Olha o que acontece. Para quem não sabe, o pai de José tinha o dom de interpretar sonhos. Tanto que ele interpreta o sonho de José. Ele fala, nossa, você vai governar sobre nós? Ou seja, a interpretação do sonho era que o sonho foi que José ele tinha um feixe e o feixe dele ficava superior ao dos outros e os outros 12 feixes dos irmãos dele se curvavam. Eu acho que era feixe de trigo. Então você imagina, né, os trigos amarrados tipo numa corda e os outros trigos amarrados 12 abaixando para José. Então aquela interpretação era que José iria governar, ou seja, os irmãos dele, os 12, iriam se submeter. Se eu não me engano é 12, né? Iriam se submeter a ele. 12 ou 11? Acho que é 12. Bom, de qualquer forma, relevem esse pequeno erro de numeração. O pai dele tinha o dom. E você vê que José ele conseguiu esse dom na prisão, ele usou esse dom. Ele revelou o sonho
a interpretação do sonho do copeiro. Se eu não me engano, é ele que fala, né, que a interpretação pertence a Deus. E ele interpretou o sonho. Aconteceu o sonho. Ele falou pro copeiro, ó, copeiro, você vai sair. Você vai voltar lá pro... Acho que é o copeiro. Tinha 2. O copeiro é o que cuida lá do... Meu Deus do céu. Bom, de qualquer forma, um deles voltou. Relevem. Um deles voltou e ele falou, lembre-se de mim quando você chegar lá, né? Porque eu sou inocente e tal, eu tô aqui na prisão e tal. Ele tava no processo ainda. No processo, às vezes, a gente só vê a dor. Tá doendo. Eu fui injustiçado, eu estou aqui, mas eu não queria estar aqui. Fala com o copeiro, eu te ajudei e tal. Ou seja, ele queria dar um jeitinho de sair lá. Só que foi Deus que permitiu esse processo para colocar ele como o segundo no comando do Egito inteiro. E o que aconteceu? Exatamente. Exatamente. Ele foi chamado depois de um tempo. Tem essa. Deus ele faz certas coisas para que a gente não venha confiar em homens, mas confiar nele. Confie em Deus, confie no plano de Deus. Deus está no controle. Aquilo que ele prometeu vai acontecer. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Não, Deus ele vai cumprir o que ele te prometeu. Se ele falou que você vai ser um empresário, que você vai ter uma empresa de renome, você vai estar entre os grandes, se você vai andar nos 4 cantos dessa terra, pregar as boas novas, ser evangelista, profeta, pastor, Deus ele vai cumprir isso. Só que existe um processo, uma preparação, uma maturização. Você vê que o fruto, ele começa pequeno, ele vai aumentando, aí vai ter as fases, ele está verde, aí depois ele fica maduro e depois de um tempo ele apodrece. Deus, ele quer nos usar no tempo certo, existe um tempo certo, ele não vai deixar a gente apodrecer, não vai deixar a gente passar do tempo. Quando a gente estiver pronto, ele vai entregar. E quando chegou o tempo, foi de uma noite para o dia, foi do dia para a noite. Acordou, recebeu a ordem do rei, interpretou o sonho, ele deu o conselho. Olha como que Deus usa a vida de alguém. Ele aconselhou, ó, vai acontecer isso, 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Com a minha experiência, ele não falou desse jeito, mas penso eu, com a minha experiência administrando a casa de Potifar, a prisão, porque ele se tornou, inclusive na prisão, aonde José foi colocado, o propósito dele foi manifestado. Aonde ele esteve, ele dominou. Ele foi o superior, ele comandou, ele liderou. Posição de governo, administração, administrador. O dom dele foi usado, ele foi aprimorado. E quando chegou a hora, ele revelou o sonho, ele interpretou, mas ele usou o outro dom que ele tinha também. Ou seja, nesse processo, aproveite, seja fiel no pouco e Deus te colocará no muito. Ser fiel no pouco é usar aquilo que tem, é não reter, não guardar, não enterrar os seus dons, mas desenvolvê-los. E José, ele usou o dom, ele desenvolveu o dom, e na hora de interpretar o sonho, na hora da virada, você vê que ele até se arrumou. Antes dele chegar na presença do rei, ele se arrumou, ele se barbeou, ele se prontificou. Ele não foi de qualquer jeito lá. Era uma chance única. E ele aproveitou as oportunidades. A Bíblia diz, aproveite as oportunidades. Aprenda a aproveitar as oportunidades. Deus usa essas oportunidades. E foi nesse momento que ele... Foi nesse momento em que ele interpretou o sonho e deu o conselho que o rei percebeu. Peraí, esse cara é diferenciado. Ele não só interpretou o sonho, como ele tem uma sabedoria que os meus sábios, eles reconheceram. Quem mais tem sabedoria como esse homem para governar? O rei na mesma hora, ele... quem melhor do que você, José? Quem melhor do que você? Um prisioneiro. Um prisioneiro. Saiu da prisão, vem cá, interpretou o sonho, falou as coisas. Quem melhor do que você para governar? E ele ficou responsável. Abaixo do rei só tinha ele. Acima dele só tinha o rei. E você vê que de uma hora para outra ele se tornou
o propósito se manifestou. O propósito ele estava sempre sendo manifestado onde ele passava, mas aí o plano divino chegou ao encaixe, o momento final. E a Bíblia fala depois que ele reinou por anos e morreu depois e tal. Teve até uma mulher, se não me engano teve filhos também, mas, ou seja, teve filhos. Então, você vê que a fidelidade dele levou ele a desfrutar coisas que, se ele tivesse sido negligente, não ter usado os dons, eu não queria estar aqui, para que eu vou fazer as coisas direito? Se ele fosse negligente e não diligente, ele seria um inconsequente e talvez não viveria as promessas de Deus. Seria como Sansão. Sansão, ele tinha tudo, ele era um nazireu, foi consagrado desde criança, mas ele seguiu por caminhos tortuosos, caminhos errados. Provérbios diz: desvie-se da mulher imoral, fuja dela, essa mulher que a casa dela é a sepultura. E Sansão, ele caiu no laço como um passarinho. E nós vemos o final dele. O plano de Deus, o propósito de Deus foi cumprido. Sansão em sua morte matou mais do que em toda a sua vida. Só que veja a comparação. José desfrutou nas bênçãos, Sansão as consequências. Então, que nós venhamos permanecer alinhados com a vontade de Deus, porque é seguindo a vontade de Deus que o propósito dele vai ser manifestado. A vontade de Deus é que nós não sejamos ignorantes, que nós não sejamos tolos, inconsequentes. A vontade de Deus é que nós sejamos diligentes. Leia Provérbios. Se você for ver, no Novo Testamento também fala sobre isso. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Tem vários o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Tem vários versículos que falam: a vontade de Deus é que nós buscamos a santificação sem a qual ninguém verá Deus. A palavra de Deus revela a vontade de Deus. A vontade de Deus, o desejo, está na palavra. E ao ler a palavra, você vê o que ele quer coisas boas. A Bíblia diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, estava aberta aqui a Bíblia, olha que benção. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos, eu tô com medo, isso tá acontecendo. Normal. Mas a Bíblia diz que os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. A gente pensa o que vê. Deus vê aquilo que a gente não conhece. A experiência de Deus é diferente da nossa. O lugar, o tempo, o espaço em que ele está é diferente do nosso. O tempo passa diferente para ele. E olha o que acontece. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então você vê que o propósito vai se cumprir. A palavra vai se cumprir. Basta a gente permanecer, basta a gente continuar na palavra dele, basta a gente seguir a vontade dele. Como já diz a Josué, somente seja forte e corajoso. Medita dia e noite na palavra, continua nos caminhos de Deus que você vai viver. A Bíblia diz: se ouvires e quiseres, comerás o melhor dessa terra. Deus tem coisas boas preparadas pra gente, basta a gente estar alinhado com a vontade dele. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, deixe seu like, comenta, compartilha. Agora tem como hypar o vídeo, hype o vídeo aí. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para os vídeos chegarem até você. É isso. Fique com Deus.